Noite linda para vocês que acompanham Notícia para o Trabalho. E hoje é uma noite muito feliz, porque é a noite de estreia, né? A gente está voltando com a nossa playlist Mediação. Vocês aí olhando aí no canal vão ver que tem outros episódios da playlist Mediação. Mas agora a gente está em estúdio e está com um comentarista, né? Que está estreando aqui com a gente, que é o Dr. André Luiz de Paula. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui hoje. Uma boa noite a todos. E a gente vai começar desvendando esse meio, falando qual o ponto-chave da mediação e da arbitragem, né? Hoje entendemos uma linha profissional, assim dizendo, que a arbitragem, juntamente com as mediações ou conciliações existentes, são as maneiras mais eficazes hoje no plano que se coloca numa linha judiciária, né, para resolver todas as linhas de conflito com mais agilidade, com mais rapidez. Tá no primeiro plano. Bom, isso é a primeira linha que se encontra, né? A gente sabe que existem mais etapas. Estamos vencendo alguns tabus ainda que é encontrado ainda no meio, mas graças ao bom Deus está se virando aí uma grande ajuda, né, para poder desafogar aí os tribunais hoje que se encontram aí bem encarregado, né, com seus processos que estão anos e anos aí tentando ser desvendados. E o que é uma câmara de arbitragem, conciliação e mediação? Vamos por parte. Sim. Vamos primeiro trabalhar a questão da câmara de arbitragem. Bom, a Câmara de Arbitragem hoje, ela é voltada como um exemplo, é como um fórum. Ela atribui hoje uma ação comum, tratando-se de um processo aberto, como fosse ao fórum, e a qual vai ser resolvida igual ao fórum. Então ela atribui, logicamente, com atenções mais voltadas para uma linha de perícia, uma análise mais complementar no caso dos casos que aparecem, e a formalização, no caso dos processos, juntamente com os advogados que se pleiteiam em levar os processos para arbitragem, é o direito de ação com agilidade de sentença, o que permite, no caso hoje, a gente conseguir dar uma sentença convicta, né, com um senso com maior linha de observação, e a chegada, né, na conclusividade processual não é decorrente a uma espera muito longa. Hoje nós temos processos que atualmente se resolve com 6 meses, né, dependentemente de cada processo, numa ação de arbitragem. Lembrando que a ação de arbitragem trata-se de um juiz arbitral totalmente credenciado, né, totalmente dados com senso de reconhecimento, né, da sua particularidade profissional. Ele consegue hoje, junto a um juiz dogado de fórum, prentear a mesma sentença. A diferença é que a ação dele é que não dá sob sessão de segunda instância, é uma sentença única. Tá? E a Câmara de Conciliação? Bom, a Câmara de Conciliação já é uma coisa mais assim. Num complexo geral, vamos dar alguns exemplos para até ficar fácil para quem está nos assistindo. A gente vê que a conciliação é a maneira que você vai pegar duas pessoas com senso de conflito e ali ele vai aconselhando, ele vai dando munições para que as próprias pessoas cheguem a um determinado ponto de estarem acordando com o conflito ou a situação que está em pauta. Então, muitas vezes, o conciliador, ele vem ali só apenas fazendo as comunicações das partes para que elas próprias consigam entender sua situação e chegar num acordo, tá? E, por fim, a Câmara de Mediação? Bom, a mediação já é um contexto um pouquinho a mais da parte da conciliação. O mediador, ele consegue mediar, ele consegue trazer mais a situação, ele consegue adentrar em pontos mais específicos, entendeu? Porque quando alguma parte que não está, né, liberando, que ela não está sendo contingente a chegar a um acordo, aí a gente acaba com o mediador, ele acaba adentrando mais, ele vê mais soluções ali para poder levar as duas partes um comum acordo. Então ele tem uma maneira mais complexa de trabalhar em cima da questão do processo. E quanto tempo leva um processo numa câmara de arbitragem, de mediação, de conciliação? Tem diferença de tempos? Sim, muitas vezes eu vou colocar casos que já aconteceram comigo, né, com parte de conciliação. Teve casos que foram rápidos, tem casos que levaram em torno mais ou menos de 18 minutos, né, contado em relógio. Então você tem o inicial, você tem o meio e tem o fim.
Quando você já consegue, com as técnicas utilizadas, com o curso, com uma preparação, né, hoje atribuído, do qual eu sou coligado ao Tribunal de Arbitragem de Justiça, o TAG em si, ele consegue, né, com técnicas, para poder chegar com mais agilidade ao acordo. Isso caso a caso, tá? Mas já teve caso que já demorou quase 1h30 de você ficar dentro da sala e tá ali, no caso, tentando chegar, uma das partes está sendo muito relutante, e aí você tem que fazer o trabalho, né, de ambos. A gente diz que muitas vezes o mediador conciliador, ele tinha que ter uma base de ser psicólogo, porque a gente já capta, no caso, todo o processo, todo o problema, até por questões emocionais, e ali a gente tem que difundir isso e levar a questão para que a mesa, né, que está ali com os seus advogados, com as partes, entendam que a melhor forma é atribuir um acordo, é chegar numa solução, é prentear os seus direitos, no caso que está ali, né, que nós baseamos muito em cima disso, e aí a gente consegue, né, elaborar que a mediação foi positiva, ela foi frutífera, e dá por única assistência resolvida a questão. Então é muito dinâmico o trabalho, mas também depende muito da situação. Depende bastante da situação. Sim. E que tipos de processo uma Câmara pode resolver? Olha, nós vamos colocar a nossa unidade, né? Nós temos desde ambiental, né? Nós temos parte família, nós temos as questões de uso, do uso capião, que é muito feito, no caso do nosso tribunal. Nós temos a linha também, que aparece muito, tributária, a parte imobiliária também, né, com questões de condôminos, né, que aparece muito, e uma das linhas que nós temos que hoje, né, vem dimensionando a Câmara, as questões do caso de inventários, né, que tem hoje aparecido bastante. A única forma que as câmaras hoje não têm atribuição, né, não estão ainda propriamente, já há um estudo que está em andamento, é o criminal. Né? Agora, de antemão, né, tirando o criminal, é quase tudo. Né? E depende muito para qual situação, no caso, a Câmara está sendo colocada, né, para ver o processo. Nessas todas que você falou, a empresa tem bastante coisas no ambiental, né? Sim. Conta pra gente um case. Olha, hoje... Que pode ser contado, né? Puxa vida. Ele disse que a gente vai poder trazer a gente aqui, convidados especiais, que vão contar pessoalmente pra gente também como é essa experiência de você estar participando de uma mediação e quais foram os resultados. A gente vai trazer gente aqui especial para isso, né, doutor? Não só vamos, como nós vamos abrir, né, nós temos a lei de confiabilidade, né, que quando confiam a nós, né, a todas as partes, nós pedimos ao cesso de autorização para ver se pode ser colocado, porque muitas pessoas entendem o seguinte: as câmeras é uma maneira muito fácil, né, de poder chegar. Existem algumas aqui em São Paulo, né, a gente conhece com profissionais excelentes, mas o TAG hoje, ele comporta uma dinâmica hoje de mais de, girando o estado de São Paulo e todo o litoral paulista, que é onde a gente está trabalhando, a gente vê que é uma maneira sensata e mais rápida de resolver, sim. E tirando esse case, para não fugir muito, bom, nossa, são várias coisas que aconteceram, né, ao longo aí da profissão. Mas uma me chamou muito, né, sobre um feito acontecido aqui, Taboão da Serra, né, na onde que um senhor, ele morava mais ou menos aí há 15 anos no local, e ele era criador, né, de aves, né, tinha ali os seus porquinhos, suas vacas, tinha o leite. E com os anos foram passando, né, e toda uma parte ambiental foi se criando, leis, né, ONGs, e foi dando toda essa origem. Esse senhor não adequou, até porque ele não era alfabetizado, né, ele não tinha nenhum documento, nem sabia ler, muito menos escrever, e ele, vendo um mato muito grande, aos anos ali, né, hoje não se encontra mais em vida, né, devido ao Covid, né, que assim Deus o tenha, mas ao tempo que, quando eu tive a oportunidade em conhecê-lo, ele teve que fazer uma queimada, né, de mato, porque estava aparecendo muitas cobras. Ele falou assim, ele não tinha noção do que estava. Bom, ele foi denunciado, né, para ambiental,
e a polícia ambiental foi ao local e, pelo pior que podia acontecer, ele foi preso, né, por uma questão aí de não ter conhecimento, não saber o que estava ali acontecendo. Esse caso veio através de uma associação, né, de moradores de lá, e quando eu estava justamente ainda, né, no trâmite ainda de formação, né, porque a gente passa por uma checagem muito específica, muito rigorosa, esse caso veio assim de uma situação de como que uma pessoa que não sabe ler e escrever vai ser presa pelo ato de não ter conhecimento, né? E a força policial, né, o Estado em si, nem sequer teve o desprezo de falar para ele, comunicar, ou chamar um dos filhos, né, que eram já alfabetizados, já tinha já, né, já uma formação, e levar um senhor de 68 anos, né, já ir chegando aos seus 70, né, e ficar na cadeia, né, e de repente não ter o volume de como se defender. Conclusão disso, né, ele passou por uma situação muito complicada, ficou ruim, e da qual a própria instituição CETESB falou, olha, você tem que fazer um plano de regularização, você precisa acertar tudo isso. Tá bom, como fazer isso? Essa associação, por me conhecer, pediu que a gente entrasse, no caso, pedisse que a gente fizesse essa mediação entre ele e o Estado, e gerasse toda a documentação, gerasse toda a parte de comunicação de como que ele deveria fazer, qual ponto, no caso, poderia ser atraído, né, para a linha de regularização, para ele ficar totalmente, para que o imóvel dele ficasse regularizado. Lógico, se levou aí ao longo, no caso aí, de 1 ano de trabalho, até que a gente conseguisse realmente, convocasse, né, hoje o Estado, a CETESB, ela tem alguns pontos, no caso, de mediar essas situações também, e chegar a acordo, que a pessoa possa pagar uma multa, enfim, que consiga, né, hoje, manter a pessoa no local. Mas aí afetou um outro problema. Ele morava num sítio que da qual também não estava documentado na prefeitura. E a casa que ele construiu, que era de tijolinho baiano, né, num tempo ainda muito longo, sem técnica nenhuma, sem engenheiro nenhum, a prefeitura foi lá e acabou multando ele também, né, por uma construção indevida. E aí tivemos que mediar mais uma ação com a prefeitura, chamando, né, a parte da habitação, chamando a parte de cadastramento de IPTU, chamando todo o seu diretório para poder deixar o imóvel dele legalizado. Mais um tempinho para resolver, que levou mais 6 meses para a gente poder acertar. Bom, tirando todos os, né, contratempos que ele teve, a gente conseguiu, né, dar a ele a consistência de ter sua moradia, de ter legalizado seu imóvel, de hoje ter os filhos como herdeiro, né, hoje, até onde que eu sei, se tornou uma granja, uma pequena granja, se tornou um empreendimento, graças a essa documentação, graças ao levantar da mediação, que conseguiu chamar Estado e município para poder resolver, não deixando alguém desamparado, e isso nos promoveu uma felicidade que tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente focou, deu origem para que alguém que não tinha nenhum pingo de conhecimento tivesse os seus direitos reconhecidos. Vocês veem que o case é bem interessante, né? A gente ainda tem tempo aqui, agora a gente vai entender como se tornar um profissional da área, né? Quais são as etapas para se transformar em um profissional da área? Eu vou começar com uma linha da conciliação, né? Hoje, o conciliador, para ele se tornar, ele tem que adentrar a uma unidade. O TAG possui, né, os treinamentos, o curso, no caso necessário, para poder iniciar. Né, a gente é a única instituição que, além de treinar, capacitar, gerenciar, né, toda a parte de construção desse profissional, nós temos a linha de próprio estágio, né, nas nossas unidades, e fora ainda com um recurso muito extenso, no caso, para que ele também já tenha, dentro do próprio estágio, dentro dessa própria formação dele, ele já consiga economicamente já trazer algo para ele. Trazer a parte de conciliação. Repete o órgão e explica para eles o que é o órgão. Bom, o TAG, né, vamos dizer assim, ou... O TAG. O TAG, tudo bem. O Tribunal de Arbitragem e Justiça, ele é uma câmara, né, hoje de mediação, mas tratando hoje de um tribunal de arbitragem, ele atribui ao polo de como unidade auxiliar da justiça. Ele é concedido pelo direito de fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, né, o nosso CNJ, e é atribuído, no caso, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, da qual nós temos que fazer o cadastramento, né, porque não adianta você só apenas ter uma carteira,
olha, hoje eu sou tal coisa. Não, existe uma série de tributos de documentos que você tem que ser apresentado aos órgãos competentes, até porque é o que nos fiscaliza. Fazer um trabalho excelente, fazer um trabalho que dê muito, o alavancar profissional, permite que órgãos também tenham que fiscalizar, porque é um mundo decorrente de certo e errados, e aí nós temos que peneirar para ver quem são os bons e quem são os ruins. É um detalhe tanto no jurídico, tem o advogado bom, tem o advogado ruim, tem, né, aquela tratativa ainda, que ainda é uma maneira ainda de se resolver e vai se resolver. Mas não é o nosso caso aqui. Nossa parte é informar que o nosso trabalho, ele passa por essa fiscalização, ele passa por outros profissionais, existem instrutores credenciados, nas NUPMECs, no caso, tem hoje formalizações no caso de credenciamento, existe um credenciamento para ser instrutor, né? Então ele tem que passar por isso, não é só apenas ir lá, pagar ou o que seja, não, ele tem que ter todo esse alavancar e seu instrutor tem que estar credenciado também, porque senão não há o que passar. Como vai formar hoje um profissional desse? Então, quando ele passa, ele só precisa de um curso técnico para ser um conciliador. Curso técnico, seja de TEC, seja de alguma outra instituição, numa especialização que ele queira. Vamos supor que o conciliador se formou em administração de empresa, por um curso técnico. Então, ele vai trabalhar na conciliação em parte de empresa, mas ele pode aderir maiores conhecimentos. Na parte de mediador, né, já pulando um pouquinho, se me permite, né, para a gente não atrapalhar o nosso tempo, ele já tem que ter já um curso um pouco mais avançado, né, principalmente já com a faculdade, sendo ela de direito, que corresponde muito, né, com seus nossos 5 anos de faculdade, não tem como não negar, né, se for tramitado, no caso, ele pode ser só bacharel, né, ele não precisa ter o OB, até porque quando ele é credenciado, ele tira, né, um código hoje credenciado pelo Tribunal de Justiça, então ele vai ter o RNE dele, né, que é o Registro Nacional de Identificação dele, para ele poder hoje se conduzir como mediador, desculpe, e aí ele já adere num curso mais avançado. Dentro desse curso, diversas técnicas podem ser colocadas. Então, desde família, até por parte, né, vastamente dizendo, a gente não teria tempo aqui para dizer, mas ele conseguiria ganhar muita coisa. Lembrete que o grau de um conciliador hoje, se você me permite falar, tem razões, eu vou tirar quanto o conciliador ganha no TAG. Né? Hoje ele está em faixa mais ou menos aí de R$ 3.500 a R$ 3.800. Um conciliador hoje está conseguindo tirar. Um mediador um pouquinho mais. Ele chega já a 5.200, 5.800, muitas vezes dependendo do grau de conhecimento, a bagagem dele, ele consegue chegar até a mais, né? Dependentemente dos casos que ele consegue hoje resolver, ele consegue administrar. Quando ele se torna, já está aí há 2 anos no caso de uma especialização, ele passa aí a subentender a questão de um juiz arbitral. Eu vou colocar o meu caso que eu passei por sequência, né? Eu estudei ao longo, no caso aí, de 2 anos como conciliador, passei a 4 para ser mediador, e estudei a 5, né, juntando com todas essas outras bagagens, para ser um juiz arbitral. Porém, tive hoje aí, tenho na minha bagagem, são 4 faculdades de especialização, uma delas é CETESB, né, outra parte, no caso, que foi a administração, tenho também a questão, né, de como bacharel em direito, né, como parte de advogado. Não preferi me exercer a questão como advogado e já fui direto, porque já tinha conhecimento dessa área, que é uma área que me atentou muito, até pela questão financeira. Até muitos me perguntam, né, quanto ganha um juiz arbitral hoje? Hoje ele pode chegar aí a um salário de 29, 32 mil reais, né, dependente da sua bagagem. Então, as especializações hoje que a gente tem nos aderem a uma condição muito boa. Isso está surpreendendo o público, né? Porque é uma parte de carreira que eles não conheciam. Não conheciam, né? Isso. Acho que nenhum mediador abriu ainda aqui na notícia. Acho que não gostam, mas como é uma estreia, eu acho que a gente tem que ir com chave de ouro, né? E, gente, não precisa muito. O próprio pai Google tá aí, né? Você coloca lá quanto que é favorecido um salário de um juiz arbitral, aparece. Né, e diversas outras empresas aí de grande porte que atribuem, no caso, a um juiz arbitral, ele tem aí licença de honorários, até salários fixos, no caso hoje, que são mantidos, né, como hoje no TAG eu tenho, né, e ele atribui bastante. Só que são especializações, né, hoje tributário, família, né, ambiental, que é dos pontos, no caso, que eu tenho hoje dentro do meu gabarito,
atribui a grandes honorários aí que a gente caça. Eu acho que eles gostaram muito, né? A gente já está chegando aqui no finalzinho, né? Vou agradecer, antes de agradecer todo mundo, vou falar do livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar sua comunicação. Como é que tá a comunicação da sua empresa? Tá boa? Vamos melhorar ela? Que tal levar a loira para aí? Né? A gente tem esse curso, né, do Pare de Dar Desculpas, que vem com esse livro, treinamento, que vem aqui dentro de uma caixa, que a gente te ajuda a desenvolver a comunicação. Tem os 8 encontros para aprimorar a sua comunicação. Bom. Muitos advogados querendo fazer também, viu? Tá aí mais uma coisa que eu posso colocar no meu gabarito. Mais os advogados querendo fazer. 8 encontros para aprimorar sobre comunicação. E a gente vai estar em breve aqui de novo com o Dr. André Luiz de Paula e talvez com convidados, trazendo mais informações sobre mediação. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Olha, hoje, né, nós temos o site do TAG, tagonline.com, né, tem toda uma atribuição, né, a gente até ia querer ver com você, para deixar depois as enquetes, todas as informações, vamos colocar, até para as pessoas poderem entender, né, acompanhando no site, que agora estamos aí uma parceria que, nossa... Se Deus quiser, vai mais longe. Olha, muito mais longe, se depender de mim, para falar com o doutor, quase para sempre. Bom, hoje nós temos os telefones, depois a gente repassa, né, nas enquetes tudo direitinho, mas pelo próprio site tem as nossas comunicações, né, pelo TAG você consegue chegar a nós via WhatsApp, né, ou, né, com um telefone fixo nosso, então isso daí fica abrangente. A gente limita muito, né, por questão de informações, para deixar a parte, porque temos uma linha de segurança, né, e hoje, infelizmente, né, a nossa segurança nos preserva de muitas outras eventualidades que a gente não quer. Mas nós temos um administrativo pelo site, consegue falar com o nosso administrativo e chega até a gente tranquilamente. Então a gente vai colocar aí nas descrições do vídeo, tá? Para que vocês possam entrar em contato por lá. Quero agradecer o Nilson, que está do outro lado das câmeras, e quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele licença para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!